Camarote se faz de burro, não consegue interpretar a fala de Lula e fica histérico, falando tanta asneira que, acredite se quiser, precisa Demétrio entrar em cena e falar o óbvio. Bora pro vídeo, mas antes, curte se gostar do vídeo, comente, se inscreva e se puder, torne-se membro ou contribua via Pix que tá aqui na tela e ajude nosso canal. Agora espia... Hoje mais cedo, na Indonésia, o presidente disse que traficantes são vítimas dos usuários de drogas. Toda vez que a gente fala de combater as drogas, possivelmente fosse mais fácil a gente combater os nossos viciados internamente. Os usuários. Os usuários são responsáveis pelos traficantes, que são, vítimas dos usuários também. Ou seja, então você tem uma troca de gente que vende porque tem gente que compra, de gente que compra porque tem gente que vende. Então, é preciso que a gente tenha mais cuidado no combate à droga. Bom, diante da repercussão negativa dessa declaração, o presidente se retratou nas redes sociais e escreveu o seguinte, abre aspas, fiz uma frase mal colocada nesta quinta e quero dizer que meu posicionamento é muito claro contra os traficantes e o crime organizado. Mais importante do que as palavras são as ações que o meu governo vem realizando, como é o caso da maior operação da história contra o crime organizado, o encaminhamento ao Congresso da PEC da Segurança Pública e os recordes na apreensão de drogas no país. Continuaremos firmes no enfrentamento ao tráfico de drogas e ao crime organizado. Fecha aspas. Essas, então, as palavras do presidente Lula. Camarote, essa retratação, ok, ela foi feita rapidamente pelo presidente, menos mal que ele tenha feito essa retratação em tempo hábil. Agora, ela depois veio mais uma nota do Palácio Planalto também. Agora, é fato que a fala do presidente não pegou bem. Não pegou muito mal. E essa retratação ela não é suficiente, né, Eric? Porque não houve um meia-culpa, não houve um pedido de desculpas, dizendo ao presidente, eu errei, reconhecendo o erro. Ele tenta justificar o injustificável, que foi uma frase mal colocada. E não é assim. Se não existe nenhum contexto que essa frase pode... Como é que você vai responsabilizar o usuário pelos atos dos traficantes? Não dá para fazer esse tipo de responsabilização. Então, a primeira questão é pedir desculpas. Isso não foi feito. A segunda questão é por que o presidente Lula está falando esse tipo de argumento. Isso dá força, principalmente à oposição. E a oposição hoje caiu em cima, foi para o ataque. E isso foi uma espécie de tiro no pé do governo, porque o Lula está num momento mais positivo, o Lula está numa agenda mais virtuosa, está indo para um encontro com Trump, que era esperado há meses, está bem nas pesquisas. E aí, aliados próximos falam o seguinte, olha, isso é a questão da autoconfiança do presidente, acaba escorregando numa casca de banana. Então, o presidente Lula acaba falando algo que é impensável. E é um discurso que não leva em consideração o drama dos usuários. Então, quando o presidente Lula dá aos traficantes o papel ali de vítimas dos usuários, é não ter uma compreensão mais ampla desse drama. E aí você mostra também uma falta de sintonia por parte do próprio presidente em relação à questão da segurança pública, que é uma pauta que a esquerda e o próprio presidente Lula está sempre na defensiva. Essa semana, diga-se passagem, você teve ali o projeto antimáfia apresentado pelo ministro Ricardo Lewandowski, que o governo saiu na frente em relação a isso, mas normalmente o governo, em questões de segurança pública, sempre está em relação à oposição na defensiva. É um ponto fraco. E aí esse tipo de fala do presidente mostra uma falta de conhecimento, uma falta de sensibilidade com essa questão, não só dos usuários, como também a gravidade que os traficantes e esse narcotráfico aqui no Brasil, que tudo isso representa. Meu Deus, me dá preguiça de ouvir tanta bobagem, não sei se é falta de inteligência para interpretar texto ou se é apenas falta de caráter. Agora vem a parte mais surpreendente, meus amigos, porque aquele que sempre criticou nosso presidente veio em sua defesa dizendo que qualquer um com 2 neurônios diria. Vamos ver. E você, Demétrio, o que tem a dizer sobre essa fala do presidente? Eu vou romper a minha tradição. A minha tradição é de sempre criticar governos e autoridades, porque eu acho que é para isso que existe o jornalismo, não é para elogiar governos e autoridades. Mas nesse caso eu vou romper a minha tradição e fazer uma defesa condicional
de Lula. As declarações dele foram um tiro no pé, as declarações dele deram uma bandeira à oposição e serão usadas ao longo de toda a campanha eleitoral do ano que vem, isso vai ser repetido aos quatro ventos, mas é preciso entender o que ele quis dizer. Essa declaração foi uma declaração não escrita, foi de improviso. Lula comete muitos erros quando fala de improviso, e essa declaração improvisada acaba ocultando a substância do que ele quis dizer, e não é preciso ser um cientista das letras para entender o que ele quis dizer. Ele quis dizer que os Estados Unidos formam um imenso mercado consumidor de drogas e que isso tem uma consequência geopolítica. O narcotráfico, organizado em vários países da América Latina, se dirige para esse imenso mercado de consumo de drogas. Então, os Estados Unidos precisariam, no mínimo, combinar o combate ao narcotráfico no exterior, em ação conjunta com os governos do exterior, com o combate ao consumo dentro dos Estados Unidos. E é nesse sentido que o Joel estava falando. A existência do consumidor produz o tráfico. E o consumo nos Estados Unidos, não só de cocaína, mas também de fentanil, é extraordinariamente grande. É isso que Lula quis dizer. Ele escorregou, ele se expressou mal, mas eu acho, e aí ao contrário do Camarote, eu acho que a retratação dele foi correta. Ele disse que ele errou. Ele disse que fez uma colocação mal feita. Não sei se vocês veem isso, mas parece que esse Camarote não perde a oportunidade de criticar nosso presidente, e 99% das vezes é falando muitas asneiras e inverdades.